Meu amigo e minha amiga, a gente vai ver agora mais uma sessão tortura de Jair Messias Bolsonaro. Tortura para ele, que está enfrentando o Xandão cara a cara, mas também tortura para nós que não suportamos, de fato, as suas mentiras. Como eu já disse em alguns vídeos, eu fiquei com pena dele quando ele fala, eu não declino, ele totalmente misturando as coisas, chamando o Xandão para ser ministro, vice-presidente na chapa com ele, sendo que ele é inelegível. Então, assim, eu fico com pena, sim, é verdade, mas a pena passa logo quando eu lembro de todas as coisas que ele fez. Cara, dê poder para esse camarada. Se ele um dia se reeleger presidente, olha, sai de baixo, tá? Sai de baixo que esse camarada aí acaba com todo mundo. Então é muito melhor acabar com a carreira política dele agora do que ele lá na frente ele acabar com tanta gente. Vamos lá, pessoal, vamos ver essa parte do vídeo, eu volto já já. Vamos embora. Foi apreendido pela Polícia Federal, o que a Procuradoria, a Polícia Federal e a Procuradoria chamam de agenda, o que o advogado do general Heleno chamou não de agenda, mas o próprio general Heleno chamou de agenda, da Caixa Econômica Federal, onde havia diversas anotações relacionadas segundo a Procuradoria-Geral da República, a uma possível quebra da normalidade. O senhor teve acesso a essa agenda? O senhor conhece? Conversou alguma vez com o general Heleno sobre isso? O general Heleno é um dos homens mais respeitados nas Forças Armadas e fora dela. Nunca tivemos qualquer conversa fora da institucionalidade ou fora da legalidade. Continuando aqui em relação ao general Heleno, o brigadeiro Batista Júnior, no seu depoimento como testemunha, disse, e hoje o general Heleno confirmou a partir da inquirição feita pelo seu próprio advogado, que no dia 17 de dezembro, que foi a formatura do neto do general Heleno no ITA, o general Heleno pediu uma carona ao brigadeiro Batista Júnior para poder retornar, porque havia sido convocado naquele momento para uma reunião com o senhor na presidência, o que causou surpresa ao brigadeiro Batista Júnior, porque o general Heleno estava lá com a família, haveria o jantar, a festa, a noite da formatura, e ele precisou se ausentar. O senhor lembra o motivo dessa convocação? Senhor ministro, eu sou apaixonado pelo general Heleno, confesso. Por vezes também eu estava em eventos e eu dava uma desculpa, olha, minha sogra está me chamando, eu vou ter que ir embora agora, tá? Eu me lembro de ter telefonado para ele, talvez tenha telefonado para ele. E se ele falasse, eu estou aqui na formatura, eu ia falar, general, deixa para a semana que vem, ou 2 dias depois da manhã. Então, não, se tivesse falado isso comigo, se eu telefonei para ele, teria acertado. Tanto é que eu não me lembro de qualquer reunião reservada sozinha, eu e Heleno. O João Heleno ia algumas vezes lá na Alvorada, batia um papo, e também acho que sentia um vazio dentro dele, né? Porque não é fácil a gente perder algo que tinha convicção que ia ganhar. E nada mais além disso aconteceu com o João Heleno. Agora, repito a Vossa Excelência, isso é tudo conduzindo para algo irregular que estava fazendo. Eu vi a declaração do ministro José Múcio, da Defesa, no Roda Viva, né? Há poucos meses, ele falando que 8 de janeiro não foi golpe. Também o ex-ministro Aldo Rebelo, a mesma coisa. Também o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, a mesma coisa, que foi presidente do TSE, inclusive. Outras, José Sarney, todo mundo falando isso, respeitosamente. Tá? O 8 de janeiro não é questão de opinião, é questão de fato. Preenche os requisitos para um possível golpe de Estado? Acredito que não. Tenho certeza que não. Eu estou com 70 anos de idade, tá? Que pese alguns deslizes na minha vida, eu tenho plena consciência o que é um ato dessa natureza. Te confessar uma coisa a Vossa Excelência, quando me elegi presidente da República, eu ajoelhei e falei, meu Deus, qual pecado eu cometi para pagar o preço de uma presidência?
coisas que aconteciam ali no começo do mandato, tinha gente poderosa, não do teu poder, né, do legislativo, praticamente botar o dedo na cara e falar, eu quero tal ministério, eu quero tal diretoria de tal banco, você não governa. É um inferno aquela vida. Mesmo assim, conseguimos, né, segurar muita coisa e, dada a qualidade dos ministros, né, a voluntariedade deles, nós conseguimos superar uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hídrica, uma catástrofe de Brumadinho. E de 4 anos tivemos apenas 2 anos pela frente. Não foi fácil. Então, quando se fala em presidência da República, né, no dia que saiu o resultado, até dei um pulinho lá, mas depois que era real, né? Eu tinha 2 alternativas, né? Praia ou Planalto. Me dei mal, vim Planalto. Dei o melhor de mim, sofri muito, minha família sofreu muito. O senhor não imagina o que é trabalhar de domingo a domingo, raramente uma folga lá para o Guarajá para dar uma volta de jet ski, e sendo massacrado o tempo todo por grande parte da nossa mídia, porque não é que eu cortei a propaganda por maldade, é que eu tinha teto de gastos. Nenhum governo, o presidente Temer aprovou o teto de gastos, eu votei favorável ao teto de gastos, concordo, tá certo? Mas nem o presidente Temer teve o teto de gastos, porque passou para outro governo essa questão. E nós conseguimos segurar a economia graças a essa emenda da Constituição, que foi revogada ainda na transição. O senhor pode ver, foi revogada na transição. Na transição mesmo, os deputados não estão mais com o senhor. O senhor é presidente, mas o senhor está ali chupando um bagaço de cana o tempo todo. Ou seja, fizemos a nossa parte, demos tudo de mim. Me permita confessar uma coisa, Vossa Excelência, acho que vale a pena. Antes dele confessar alguma coisa, deixa eu trazer aqui para vocês, antes dele confessar aí, Bolsonaro vai confessar alguma coisa. Ele fala sobre o teto de gasto. Sabe o que significa teto de gasto, pessoal? Você que está assistindo a gente, é o seguinte, chegou no limite de gastos, não pode gastar mais. Vai cortar de onde? Vai cortar dos políticos? Não, de jeito nenhum. Vai cortar de onde? Dos pobres, do Bolsa Família, vai cortar do Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida. Então, para esse pessoal aí, teto de gasto serve para isso, para você não gastar mais com os pobres. Por isso que a esquerda é contra o teto de gasto, porque teto de gasto significa limitar os gastos com os pobres. Nós que somos pobres, na verdade, né, pessoal? Vamos ver a confissão agora de Bolsonaro. Confessa. Até para quem está nos ouvindo aqui. Mesmo no meu governo chegou um deputado, chamou de apelido, né? Ele tinha apelido, né? Quando era deputado, ele falou, você precisa arranjar uma grana para quando você deixar aí o governo. É um susto, né? Que grana é essa? Tem que arranjar algumas dezenas de milhões de reais, porque quando você deixar o governo, você vai ter problemas seríssimos com a justiça. O pessoal vai para cima de você, como foram para cima de quase todos. Eu não fui para cima do Temer, obviamente. Sim, claro, estava lógico, evidente. Do jeito que ele fez durante a pandemia, deixando de comprar a vacina, lógico que a justiça ia para cima dele. Eu não entendo até hoje por que ele não está sendo responsabilizado por mais de 400 mil mortes, porque foram 700 mil no Brasil, mas aqueles que tardiamente não receberam a vacina morreram porque o Brasil não quis comprar a vacina, porque se eu não quis comprar a vacina, porque era o Dória que estava trazendo a vacina. Um camarada invejoso, inescrupuloso, bandido, na minha opinião, porque ele deixou que pessoas morressem, porque ele não queria que o Dória ganhasse as eleições para presidente. É um filho da gaita mesmo. Uma certa liberdade com ele, amizade com... E outra coisa, galera, ele disse que sofreu muito lá no Palácio do Planalto. Então, segundo a teoria dele, você ser presidente da República, você sofre muito. Ou seja, o Lula deve estar sofrendo muito e ele quer ficar no lugar do Lula nas próximas eleições. Acredite se quiser. Tenho carinho e consideração muito grande por ele, mas não pedi para abrir inquérito contra quem quer que seja. Não persegui ninguém, não aparelhei em instituição nenhuma, não botei amigo meu em lugar nenhum. Ou seja, estritamente voltado para atender o anseio da nossa população. E eu falei para esse colega, né? Eu só tinha uma maneira de arranjar essa grana, fazendo besteira. Não vou fazer. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não saberia como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais,
e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, ou ele é de fato inocente, é o que ele acabou de falar. Estou ajudando meu filho lá nos Estados Unidos, estou pagando dinheiro, estou mandando dinheiro para ele, e lá ele tramando contra o judiciário. Olha aí como o cabo é bom. O cabo é bom, rapaz. O cabo é muito bom. Eu agradeço. Eu dei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão que o pessoal gosta da gente. Mas eu, senhor ministro, do coração, fiz e dei o melhor de mim na presidência, mesmo não esperando se eleger presidente. E eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo nosso Brasil. Estou com 70 anos de idade, se tiver outra cirurgia igual essa última que eu passei agora aqui, segundo o médico, eu vou estar no bico do urubu, então já vivi bastante e quero continuar colaborando com o meu país. Obviamente, não gostaria de ser condenado, até porque eu entendo que nada que estou sendo acusado procede. Eu quero ajudar o meu país e conto com tem dois aqui, um procurador muito importante também, que tem um julgamento isento. E eu peço a Deus que ilumine todos os senhores por ocasião da feitura do voto, do parecer, para o bem do nosso país. Uma última questão ao interrogado. Como se dava e qual era o relacionamento do senhor com o pessoal, as pessoas acampadas à frente do quartel aqui em Brasília? Havia algum tipo de relacionamento? Olha, quando acabou o segundo turno, foi um movimento voluntário. Eu nunca fui a acampamento. Tá? Tinha informações pela mídia, especial mídias sociais. Tá? Uma outra pessoa, quando passava na alvorada, falava que estava acontecendo. Foi um movimento que surpreendeu a todo mundo pelo volume de pessoas. Certo? E aí, a minha opinião particular, era melhor o pessoal ficar lá do que vir aqui para a região da esplanada. Agora, uma coisa que me causa surpresa é que o presidente que assumiu, ele poderia, dia 2, dia 3, ter tomado providência para desmobilizar o acampamento. Se bem que informações de outros testemunhas, de outros processos, inclusive acompanho parte a CPI da Câmara Distrital, quarta e quinta-feira não tinha quase ninguém mais no acampamento, 200, 300 pessoas no máximo, e a tendência era acabar. E, curiosamente, na quinta para sexta começou aí a convocação nas mídias sociais para vir a Brasília. E segundo informações de depoentes aqui, na madrugada de domingo chegou a ter 100 ônibus lá, 100 ônibus, 40 pessoas, cada um 4.000 pessoas. Essas pessoas não vão entender que vieram para cá e fizeram o que não podia ser feito, o que o nosso pessoal nunca concordava com isso. Mas a confusão estava feita e as consequências nós sabemos. Eu, particularmente, me desculpa, senhor ministro, eu não consigo entender certas penas para pessoas que mal sabiam o que estava fazendo naquele momento, até porque não tinha uma liderança, não tinha nada para que fosse caracterizado. Nesse caso aí, eu tenho que concordar com ele. A liderança fugiu. A liderança estava nos Estados Unidos, deixou os caras, os fiéis da seita bolsonarista aí, à mercê. E aí eles se lascaram, desculpa a expressão e o nome, né? A palavra. Mas se lascaram porque confiaram neste cidadão que a gente está vendo aí. Como um ato, né, estimulado ou programado por alguém naquela tentativa, né, violenta de atentar contra o Estado Democrático de Direito. O senhor teve algum contato com o caminhoneiro Lucas Durlo? Não lembro desse nome. Pode até aparecer uma fotografia minha dele por aí, mas não tenho a menor ideia quem seja essa pessoa. O senhor se recorda se o general Mário Fernandes pediu ao senhor para uma intervenção a favor desse caminhoneiro que era proprietário de caminhões e estava nos acampamentos? Olha, meu contato com o Mário Fernandes é muito pouco. Ele estava subordinado ao ministro Ramos, né, e foi algumas vezes lá na Alvorada. Não quer dizer que vai na Alvorada conversa comigo.
Ali passou. Se eu tivesse cumprido o expediente sem ele vipela na presidência, nada disso teria acontecido, porque o registro dessas pessoas todas seriam normais, né? E lá passou a ser anormal. Nada de grande relacionamento meu com o Mário Fernandes, também não lembro de ter pedido nada para interferir. Em que época foi essa, ministro? Foi em dezembro. Eu era presidente? 8 de dezembro. Foi em dezembro de 22? Exato. Não, negativo. Ele foi preso, alguma coisa aconteceu com ele? Não, ele pediu a intervenção achando que pudesse vir a ser preso. Não. Então, eu agradeço ao interrogado e passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Pessoal, a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente volta com o Luiz Fux, na verdade. Vou falar uma coisa para vocês. Eu estou meio desconfiado dele. Estou desconfiado do ministro Fux. Estou desconfiado. Algo não me passa confiança ali, não. A pergunta que ele fez foi mais como um palco para que o Bolsonaro pudesse se apresentar. Vou ficar por aqui, pedir a você que deixe seu comentário, deixe seu like, também sua inscrição, rapaz, deixa de onda. Meu amigo e minha amiga, a gente se vê amanhã, tá bom? Aquele abraço, agora eu vou descansar um pouquinho, que ninguém é de ferro, né? Você está no canal Lula, foco no fato. O fato é Bolsonaro réu e futuro presidiário. Um abraço, pessoal, fica na paz.